Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um quadrinho BR muito bacana. Thorn, olha só, eu tenho aqui os dois almanaques lançados lá na década de 80 e a editora Criativo relançou numa edição grandona, bonita, com as histórias reorganizadas. Olha, eu acho que vocês vão curtir demais esse vídeo. Fica comigo, até logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho e se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a conversar sobre isso antes do final desse aqui. Bom, galera, hoje o nosso programa Apresentando Quadrinhos BR é especialíssimo. Eu tenho aqui, ó, duas edições, o Almanac Thorn, que foi publicado ali na década de 80, entre 83 e 85, mais ou menos. Um personagem muito bacana, criado pelo grande ilustrador Paulo Hamazaki. E essas duas edições aqui contêm todas as histórias do personagem que foram criadas desde a década de 70, né? Ali no comecinho da década de 70 foram as primeiras histórias do personagem. E lá na década de 80, o Paulo Hamazaki, através da sua própria editora, ele criou a sua própria editora e lançou esses dois almanaques aqui, ó, muito bacanas. E agora, olha só, mais de 40 anos depois, o Carlos, da editora Criativo, trouxe essa edição aqui, ó. Olha só que lindona, o Thorn Volume 1, tá bom? Volume 1. Então, as primeiras histórias do Thorn, republicadas aqui, ó, nessa edição zona linda, uma edição do Carlos, parceria aí com o grande Márcio Baraldi, né? O cara também, outro batalhador do quadrinho nacional. Eu vou apresentar então para vocês essa edição aqui, ó, bem de pertinho, bem bacana, e comparar com as edições lá da década de 80 e conversarmos sobre o volume 2, que está chegando também. Antes disso, só preciso aí agradecer muito a galera que vem me apoiando via chave Pix aqui no canal. Eu sempre deixo a minha chave Pix aqui na tela para vocês, na descrição do vídeo, tá bom? Essa é a forma que eu encontrei aqui de vocês me ajudarem a gente pagar o StreamYard. O StreamYard pago é uma ferramenta muito melhor do que aquela que nós utilizávamos de forma gratuita, né? Eu tenho agora mais tempo, a gente tem mais tempo para poder fazer lives com vocês, a gente bater papo, e eu aumentei bastante o número de lives aqui no canal graças a isso, tá bom? E uma forma que eu encontrei também de retribuir a vocês são que agora eu tenho 2 vídeos gravados, né? Quando é dia de vídeo gravado, terça, quinta e domingo, eu sempre publico 2 vídeos gravados. Então eu quero agradecer muito essa rapaziada que tá aí na tela, ó. Eles me ajudaram durante esse mês de julho e já conseguimos arrecadar aí o valor suficiente para pagar o StreamYard de agosto. E já tenho um caixinha, né, uma gordurinha que sobrou ali para a gente já começar a juntar para pagar o StreamYard de setembro. Olha só que bacana. Então agradeço muito essa galera que vocês viram aí na tela. E quem quiser contribuir com o canal, essa é a melhor forma aí que tem para a gente poder pagar o StreamYard, tá bom? Se você fizer o apoio ainda durante esse mês aqui, pode ficar tranquilo, porque esse dinheiro eu já separo no caixinha e vou acumulando com o que entrar do mês que vem
para a gente poder pagar o StreamYard de setembro, combinado? Outra forma que você tem de me ajudar é através dos meus links da Amazon, eu deixo aqui na descrição o link geral do canal, você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 75 polegadas, o preço do produto para você não altera em nada, formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da sua transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom, galera, vamos lá. Eu já vou começar mostrando a edição da Criativo, a nova edição, e depois, quando eu inverter o ângulo da câmera, eu mostro aqui as edições lá da década de 80 e explico algumas alterações que foram feitas aqui, né? Ó, vocês podem perceber aqui, só para início, vai. Essa aqui é o Almanac Thorne número 1, olha só, com essa capa bonitona e tal, né? A publicação tinha ali 100 páginas, só com histórias do Thorne e da companheira dele. E essa aqui é a edição de número 2 do Almanac Thorne. Aqui foram publicadas mais 2 histórias do Thorne e outras 2 histórias de outros personagens aí do Paulo Ramazzotti, tá bom? Olha só. E o Almanac Thorne número 2 teve apenas 68 páginas, diminuiu o número de páginas ali na época. E aqui, então, a edição de número 1. A primeira alteração que a gente pode perceber é que na capa do volume 1, nós temos aqui a que foi utilizada no Almanac Thorne número 2, lá da década de 80. E aí, concluo que no volume 2, a gente provavelmente vai ter a reprodução dessa capa aqui, ó. Olha só, que bacana. O motivo pela alteração da capa, eu não sei, não conheço, mas as histórias aqui dentro, elas estão de uma forma diferente do que foi publicado aqui. Por quê? O Baraldi, né, o Marcos Baraldi, ele fez uma reorganização das histórias que eu achei muito interessante e válida. Porque nós temos assim, as primeiras histórias do Thorne, ali publicadas na década de 70, ele não tinha uma companheira, ele era sozinho e tinha companheiras eventuais ali, cada uma numa história diferente. E a partir da 4ª história do personagem é que ele conhece a parceira dele e a partir daí todas as histórias são da dupla, né? O que o Baraldi fez? Aqui nesses almanacs que o Ramazzotti compilou lá na década de 80, na verdade não foi bem uma compilação, né? Ele publicou histórias inéditas e republicou algumas histórias, poucas que tinham sido publicadas na década de 70. Só que ele não pôs em ordem aqui nesses almanacs. Ele só publicou ali, inclusive nesse número 1 aqui, a maioria das histórias são inéditas para a época, tá? Então ele não fez esse trabalho à época. E agora o Baraldi fez isso. Então, nesse volume 1 aqui, ó, nós temos as 3 primeiras histórias publicadas do Thorne e só o Thorne. Não temos aqui a parceira dele que vai estrear no volume 2, tá bom? No volume 2 nós teremos aí então mais 5 histórias do Thorne com a parceira dele e nesse primeiro volume são então 3 histórias do personagem. Eu achei isso muito bacana porque nós temos agora as histórias na ordem cronológica, né? Isso ficou bem legal. Olha só, a edição é muito bonita. Ela tem aqui essa capa cartonada no fosco, tá? Não é aquela brilhante, lombada quadrada. Olha só, aqui na última capa nós temos um texto do Baraldi, muito bacana. Eu já vou ler esse texto para vocês aí, a hora que a gente inverter a câmera, né? E olha só, orelha, uma orelha grande, como é tradição nos gibis da Criativo, né? Frontispício, muito bacana. Um texto aqui, ó, um paratexto falando sobre o Paulo Ramazzotti, aqui uma biografia do artista.
Olha só, o paratexto bem recheado, né? Já vimos aqui, ó, 3 páginas pelo menos de paratexto, e na verdade são 4 páginas, e aí começam então aqui as histórias. Olha só que bacana, nós temos aqui então esse personagem que vive ali na época das cavernas, né? Muito bacana, simplesmente incrível, olha só que legal, sensacional. Ah, veio aqui um papelzinho que depois eu vou mostrar para vocês falando dos lançamentos e tal. Muito bacana. Olha só. E aqui no final, ó, nós temos então o anúncio, né, do próximo número de Thorne. Esse anúncio aqui vinha na última capa aqui, ó, dos almanaquinhos lá da década de 80. Essa publicação aqui tem 68 páginas. Muito bacana. Deixa eu só passar para vocês o que tem aqui, ó, nesse jornalzinho que o Carlos enviou junto com a edição para mim. Olha só que bacana, ele lançando aqui as novidades da editora Criativo, ó. Então nós temos aqui Thorne, Bruce Lee, que nós já vimos aqui no canal, Jade, que nós já vimos aqui no canal, alguns fanzines independentes, os DVDs, olha só que legal, as edições da Rainha da Costa Negra. Cara, muito bacana. Então tem aqui, ó, um jornalzinho com os contatos do Carlos, tá bom? Eu deixo na descrição do vídeo o link da loja da editora Criativo, tá bom? E o WhatsApp direto do Carlos. Se você chamar ele no WhatsApp, fala que você viu aqui no canal, que isso aí ajuda a gente pra caramba, tá bom? Vou deixar isso aqui do lado, ó, e vou fazer o seguinte, vamos inverter o ângulo da câmera pra gente ver essa edição bem de pertinho e mostrar essas outras aqui também da década de 80. Segura aí, porque eu vou inverter o ângulo da câmera aqui e para isso eu preciso virar a página. Vamos! Vamos lá, vamos dar uma olhada então aqui nessa edição, no lançamento recente da Criativo, mas também nas 2 edições aí, ó, mais antigas lá da década de 80. Antes, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, que o Carlos enviou junto esse folheto com os lançamentos e as novidades da editora Criativo. Olha só, para o mês de julho, né? Então tá terminando o mês aí já, mas olha só que bacana. Então a gente tem aqui, ó, só desse quadrado aqui, nós vamos ver o Thorne agora, Bruce Lee, já temos vídeo aqui, e as 2 edições de Jade, também já temos aqui vídeo mostrando, olha só, o valor, então, o preço desse gibi do Thorne, que a gente vai ver agora, R$ 56. E aqui, aqueles fanzines independentes, né, que o Carlos está vendendo através da loja dele. Tem ali as aventuras de R. Crump, olha só que bacana. O Jeff Hawke, são 2 capas diferentes. Aqui os DVDs, olha só, que legal. Sensacional, vários lançamentos aqui, ó, clássicos e séries, ó, Smash, o Rainha da Costa Negra, breve vai ter novidade do Rainha da Costa Negra, hein? Olha só que bacana, bem legal mesmo. Então tá aqui, ó, o contato aí, ó, Livraria Criativo e o WhatsApp, tá bom? O link da loja eu estou deixando na descrição também. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Então essas aqui, ó, são as edições lá da década de 80, né? A capa que foi utilizada aqui no volume 1 dessa nova edição é a que foi utilizada no Almanac Thorne 2 lá. Então houve essa inversão aí, né? Por parte do lançamento agora. E olha só aqui, ó, que legal. Só para vocês darem uma olhada, essa edição aqui foi lançada pela própria editora do Paulo Ramazaki. Eu tive que meter uns grampos aqui, né, para segurar, porque ela estava já começando a descolar. Olha só que legal. Ah, aqui ó, a propaganda da Agatha, que também foi publicada na época, e a Criativo já lançou
o gibi da Agatha pra gente também, nesse mesmo formato grandão. E aqui então, as histórias de Thorne, né? Olha só, que bacana. Essa edição aqui, o número 1 do Almanac, só traz histórias do Thorne mesmo, né? Olha aí. Já na edição de número 2, ela ficou mais fininha, ficou com cerca de 40 páginas a menos. E não traz histórias apenas do Thorne, traz histórias de outros personagens também, né? Olha só, eu tenho até a impressão de que essa edição aqui ele publicou para trazer as histórias da década de 70 que ele não tinha publicado ainda. Ó, aqui tem uma história do Dino, que é esse rapaz aí, e tem uma história da Cris, a repórter, que não tem nada a ver com o tema, né? Olha só que bacana. Então, tá aqui, né? Isso aqui é o que a gente tinha lá na década de 80, que agora se tornou isso aqui. Olha só, agora sim a gente vai dar uma olhada aqui ó, na edição. Olha só que bonita, volume 1. A capa ela é fosca, tá bom? Ela não tem brilho. A lombada. Última capa, olha só. Então aqui nós temos a capa do Almanac Thorne número 2 e do Thorne, essa aqui eu acho que é a edição que foi publicada na segunda metade dos anos 70. Olha só, finalzinho dos anos 70. E aqui o texto, né, do Márcio Baraldi, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Criado por Paulo Ramazzotti, o personagem Thorne surgiu em 1973 como coadjuvante na revista de sua personagem Jana, publicada pela editora Minami e Cunha, porém com o nome de Tandar. Em 1980, Ramazzotti republicou a primeira HQ da Jana com Tandar, agora rebatizado de Thorne, e criou uma segunda HQ da dupla, consolidando-os como um casal e dando continuidade às suas aventuras. Ambas as histórias saíram em uma edição especial única pela Grafipar, essa aqui então, ó, 1980. Somente em 84, já com a editora própria, a Ramazzotti Limitada, Paulo criaria novas histórias, tanto com o casal Thorne e Jana, quanto algumas aventuras de Thorne sozinho, antes de conhecer sua companheira. Todas as HQs da série foram distribuídas em 2 almanacs naquele ano. Pois bem, agora exatos 40 anos depois, a Criativo relança essa série completa e restaurada em 2 volumes bem caprichados. O primeiro, esse que você tem em mãos, traz apenas as aventuras solo de Thorne, enquanto o segundo volume reúne todas as HQs do casal. São histórias simples, mas repletas de ação, com Thorne, Jana e sua tribo lutando para sobreviver nos tempos iniciais da humanidade, em uma selva repleta de feras pré-históricas e toda sorte de perigo. Tudo com o belo traço de Ramazzotti, um dos mais pessoais e inconfundíveis do quadrinho nacional. Bem-vindo de volta ao alvorecer da raça humana, ao mundo selvagem de Thorne. Muito bacana, né? Muito bacana. Então aqui o Baraldi ele fez essa reformulação aí, essa reorganização das histórias, né? Colocando nesse volume 1 as histórias solo do personagem. Aqui, ó, vamos abrir. Eu já sempre mostro para vocês, né? Que vem aqui, ó, o vinco da capa. O que vem em todas as edições, de todas as editoras, a maioria. Mas poucas funcionam assim, ó. Você abre completamente a capa e a página continua intacta. Aqui o frontispício, né? Pequena biografia do Paulo Ramazzotti. E aqui um texto, um paratexto, falando sobre o Ramazzotti e um texto por Franco de Rosa, né? Grande editor, ilustrador, quadrinista. Olha só, que bacana. E é legal porque ó, traz fotos. Cara, essas edições da Criativo são sensacionais. Aqui, para quem não conhece, é o Baraldi, tá bom? Aqui é o Baraldi, cara batalhador aí do quadrinho nacional. Então nós temos aqui
as 3 histórias do Thorne com personagens femininas distintas, que não a Jana. Olha só. Cara, e o traço do Hamazaki é muito bacana, é muito bonito mesmo, né? Eu particularmente gosto bastante, olha. Sensacional, a edição tem numeração de página. Olha só que bacana. Então nós temos aqui 3 histórias incríveis. Olha só. A Errante e Maldita. Cara, muito bacana mesmo. Quando eu vi isso aqui eu fiquei doido. Eu falei, pô, Carlão, cara, essa aí eu preciso dessa edição, eu preciso, porque assim, eu sou fã do personagem mesmo. Tanto é que vocês, quem acompanha o canal sabe, muito dos gibis que eu tive lá na década de 80, 90, até finalzinho de 70, eu me desfiz, eu guardei poucos. E esses poucos que eu guardei são porque eu gostava demais, né, por alguma causa afetiva mesmo. E eu guardei os 2 ali, né? Guardei os 2 aqui. E aqui, olha só que bacana, eles reproduziram aqui a mesma ilustração e propaganda que tinha na última capa dos gibis lá da década de 80, ó, que anunciava que no próximo número teria o mesmo que já teve nesse. Eles não anunciavam nenhum nome de história, nada, né? Era só para manter o público ali empolgado, né? Tá aqui uma última ilustração aqui, que na verdade é a mesma do frontispício, só que no negativo, né? Cara, muito bacana. Mais uma edição da Editora Criativo, muito legal, super bem acabadinha. Bom, vamos fazer o seguinte, inverter o ângulo da câmera aqui para a gente fazer o encerramento do vídeo. Então se segura aí porque eu vou virar a página, hein? Vambora! Bom, tá aqui, ó, mais um petardo da Editora Criativo, uma edição muito bacana. Espero que você tenha curtido e tenha gostado dessa edição aqui, tá bom? Preciso passar aí para vocês os seguintes recadinhos. O link da loja da Editora Criativo na descrição do vídeo. Você pode entrar lá e fazer a sua compra dessa edição aqui. O WhatsApp do Carlos também está aqui na descrição do vídeo. Pode entrar em contato direto com o Carlos. Se você entrar em contato com ele, quebra uma pra gente aí. Fala que você chegou até ele através do nosso canal aqui, tá bom? E eu tenho que passar para vocês uma notícia que é a seguinte. No próximo dia 17 de agosto, a gente vai ter um grande evento da Editora Criativo na loja física da Comics. A loja nova, a loja que fica na Liberdade, tá bom? Não é a loja antiga, a loja nova que fica ali no bairro da Liberdade. O Carlos vai estar ali levando todo o catálogo da Editora Criativo com descontos, tá bom? E a gente vai ter 10 lançamentos de novos quadrinhos que o Carlos vai estar fazendo nesse evento. Dentre esses 10, nós teremos então o Thorne volume 2, tá bom? Vai ser um dos grandes lançamentos ali desse evento no dia 17. Conto com a presença de vocês lá, eu estarei lá fazendo a cobertura completa, tudo direitinho. Então aparece por lá pra gente conversar um pouquinho, se conhecer e você ter a oportunidade de conversar com artistas. Vai ter artistas lá desses lançamentos, enfim. Você vai poder pegar seu autógrafo, comprar as edições com desconto e conhecer aí esses 10 lançamentos que eu também tô na surpresa, não tenho ideia de quais sejam. O único que eu sei que vai ser lançado é o Thorne volume 2, porque o Carlos já me confidenciou, tá bom? Espero que você tenha curtido o vídeo aí. Agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho eu tinha te pedido para deixar o like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato, tá bom? Quero te pedir o seguinte, ó. Deixe no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se você curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu
curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists, eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom galera, foi isso, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve aqui ó, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!